Bíblia, pegue a sua Bíblia, levante ao céu, se for no celular, pode pegar a sua Bíblia do celular também, levante assim a sua Bíblia, diga assim: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso, eu serei ensinado por esta palavra, e a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? Amém, glória a Deus, cremos nisso então. Abra comigo lá no livro de Jonas, Jonas capítulo 4. Davi, eu vou permanecer com o microfone, esse aqui mesmo, tá? Obrigado. Jonas capítulo 4. Conseguiu dar início aí à gravação, Davi? Legal, glória a Deus. Jonas é Velho Testamento. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Jonas, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4 inteiro, para em seguida eu entrar aqui no que eu vou dizer para você, no que eu tenho para compartilhar com você. Amém? Jonas capítulo 4, o profeta, está escrito assim, versículo 1. Todos estão aí comigo? Amém? Jonas 4, está fácil. Você vai lá no finalzinho, você pode ir lá em Mateus, aí você vai voltando de Mateus para trás, fica mais fácil também. Jonas capítulo 4, versículo 1, já lá no finalzinho do livro, depois que Jonas pregou a Nínive, o contexto da história, deixa eu só abrir aqui o contexto. O contexto aqui, Jonas é um pregador, Jonas é um profeta, ele recebeu um chamado de Deus para ir pregar a um povo numa cidade chamada Nínive. Só que Jonas, ao olhar para aquele povo, Jonas considerava aquele povo muito mau e não merecedor da salvação. Então Jonas tentou até fugir, para não ir para pregar lá para Nínive, e você conhece a história. Depois ele foi parar, nessa fuga, ele foi parar na barriga de um grande peixe, e aí na barriga do grande peixe ele teve uma experiência com Deus, e aí então ele foi para a cidade de Nínive, pregou a esse povo, e aí depois que ele pregou, o povo se arrependeu, se converteu, mas aí Jonas ficou irado, indignado. Por quê? Porque o povo era mau e ainda assim Deus foi misericordioso com aquele povo. Então, é nesse contexto agora que nós vamos ler aqui, o descontentamento de Jonas. Jonas capítulo 4, verso 1, o texto da palavra de Deus está escrito assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Diga amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. O texto que eu quero, escolhi Jonas hoje, no final aqui no capítulo 4, porque tem muito a ver com o contexto que nós estamos vivendo agora. O que aconteceu? Início de 2020, Réveillon, passagem, 2019 para 2020, planos, alvos, resoluções. Janeiro, caminhando para alcançar esses sonhos. Fevereiro também, mas aí chegou março, aí a agenda mudou. Veio então, até então a gente só ouvia notícia do coronavírus lá na China. Ah, está longe de nós. É melhor fechar a porta. Está longe demais, né? Não vai pegar aqui. Aí em março, dia 23 de março, essa foi a data exata de quando iniciou a quarentena, né, a questão da prevenção com isolamento social aqui no Brasil. 23 de março. E hoje é dia 2 de agosto. Então, o nosso último culto presencial foi no dia 22 de março. Vamos completar aí quase 5 meses sem nos reunirmos presencialmente. E aí o que acontece? A agenda mudou, né? Tivemos que andar com precauções. Alguns dentre os irmãos foram até, né, contaminados, deram positivo no Covid. Glória a Deus, né, que logo em seguida foi curado, deu negativos os resultados. Você conheceu pessoas, talvez, aí no seu círculo de relacionamento, no seu trabalho, que talvez ficou doente e, infelizmente, né, veio a falecer. Talvez você conheça também pessoas que nesse período também perderam o emprego, porque veio a questão do isolamento social, as fábricas pararam, o comércio fechou, então tem muitas pessoas que perderam o emprego, talvez esse foi o seu caso, ou não, ou talvez você conheceu alguém que perdeu o emprego. E aí vem o grande questionamento das pessoas, justamente isso, por que Deus? Né? As pessoas, né, não sei se você faz esse questionamento, já fez, mas às vezes tem esse questionamento. Não, por que Deus? Eu estava com um plano e agora aconteceu isso. A minha agenda mudou, eu estava com uma agenda. E nesse ano a minha agenda mudou totalmente. E aí, e agora? Então Deus, Ele em tudo, Ele tem um propósito. Em todas as coisas, Ele tem um propósito. Não estou dizendo que a doença, esse vírus veio de Deus. Mas eu estou aqui para afirmar para você que Deus ele tem um propósito em usar dessa circunstância que nós estamos aí saindo dela para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que no contexto aqui, Jonas, ele acabara de pregar para a cidade se converteu, mas ele ainda assim continua irado, porque o povo ainda é mau, o povo não responde, né, à liderança dele, à pregação dele. Aí um certo dia ele se coloca para descansar, e aí nasce uma planta. E aí ele se sente confortável. Veja, Deus mesmo deu aquele conforto para ele. Mas passou um dia, no dia seguinte, a planta morreu. Então aquele momento, aquele conforto foi passageiro. E aí ele ficou irado com a planta. Por quê? Peraí, eu estava bem. E agora esse negócio, essa planta foi tirada de mim, agora eu estou nesse desconforto. E Deus vem exortando a ele. Peraí, ô Jonas, por acaso foi você que fez a planta crescer? Por acaso foi você? Você fez o que para fazer a planta crescer? Pelo contrário, ao invés de você ficar irado, reconheça a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia na sua vida. Então, hoje eu estou aqui, nós estamos retomando, como igreja nós estamos retomando, mas muitos aqui já retomaram no seu trabalho, no seu comércio, mas eu estou aqui para inspirar você, para você nessa retomada, você retomar, mas como se fosse a sua primeira vez. Como se fosse a sua primeira vez. Você lembra o seu primeiro dia no trabalho? É empolgante, né? Você se lembra o primeiro dia, quando você se converteu, quando você teve o encontro com Cristo? Aquele êxtase, né? Aquela paz, né? E aquela alegria. Ou seja, tudo quando é a primeira vez é empolgante, mas aí vai passando o tempo. E as coisas desse mundo, quando Deus usa aqui a planta, mostra a planta aqui para Adão, para Jonas, Deus está mostrando em outras palavras. Olha, tudo que você experimentar nessa vida, presenciar, é temporal, ou seja, é passageiro, é cíclico. Tem um momento de crescer, mas vai ter um momento também que vai morrer. Como está escrito lá em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, tempo de paz e também há tempo de guerra. Então entenda, Jonas, há ciclo, respeite o ciclo da vida. Agora, quando estiver no pior estágio, ou na pior estação do ciclo da vida, ainda continue reconhecendo a bondade de Deus. E que a sua atitude seja como se fosse a primeira vez.
No primeiro dia do trabalho, o camarada é assim, uau, né, não sei quanto tempo desempregado, mas agora está trabalhando, glória a Deus, agora eu tenho um dinheirinho, né, agora eu vou conseguir pagar as minhas contas, e ele começa até a fazer planos e sonhos também. Não, e aí, vou economizar, eu sei que eu vou ganhar tanto, eu vou fazer tal curso, eu vou fazer tal outro, né, coisa, mas aí chega às vezes, colegas do trabalho que já estão lá há mais tempo, aí está lá, você abrindo lá o seu envelope, né, do envelope lá do Lerite, e falando, uau, que legal, chegou o vale. Aí o colega que já está triste pela circunstância, triste pelo momento, ele fala para você assim, vale? Isso aí é um vale coxinha, isso não vale para nada, isso não serve nada, e ainda nós trabalhamos aqui como escravo. Aí você ouve aquilo, a priori você não concorda, porque não está sendo a sua experiência, mas depois vão vir as adversidades, aí você se lembra do que o outro falou, e aí aquilo começa a contaminar e fazer com que você esqueça como era lá no começo. Nós temos uma tendência natural, carnal, a esquecermos, como se fosse a primeira vez, a esquecermos a experiência inicial que nós tivemos. Nós temos essa tendência. Agora, algo, sabe, que eu estou aqui para falar para você, nós temos uma tendência também para nos esquecermos, infelizmente, do Evangelho e da graça do Senhor. Temos uma tendência. Olha só, deixa eu ver se está na imagem aqui. Isso, Davi, obrigado. Já assistiu esse filme? Já assistiram esse filme? Antigo. Acho que ele é de 2004. Como se fosse a primeira vez. Esse é o nome do filme também. Nesse filme, para quem não assistiu, vou dar um spoiler agora, hein? Mas ele é antigo, hein? Nesse filme, Adam Sandler chega numa ilha e ele se apaixona por essa moça. E aí, o começo, tudo vai bem, ela trabalha na lanchonete lá, ele se encanta, mas aí ele não sabia que ela, no passado, ela sofreu um acidente. E aí, hoje é domingo, ela está conversando com você, mas amanhã é segunda-feira. No dia seguinte, ela já esquece tudo o que aconteceu no dia anterior. E aí ele foi pego de surpresa com isso, até que contaram para ele a história, e aí ele então resolveu todos os dias, para que ela se lembrasse quem era ele, do amor que ela tinha, porque ela também se apaixonou, se engraçou com ele, então ele fazia de tudo, todos os dias, para que, como se fosse a primeira vez. Porque na primeira vez ela se lembrava então que amava a ele, que ele era então o parceiro dela, e ela então se relacionaria com ele. Então, Adam Sandler, o ator aqui, o personagem, faz então de tudo para que, como se fosse a primeira vez, ela se restaure a amar a ele. Agora, nós, como cristãos, né, eu já falei a questão do trabalho, felizmente nós temos uma tendência também de esquecermos do amor de Deus por nós. Olha só, o texto está lá em 2 de Pedro. Davi, acompanha comigo aí, projeta para mim o texto, acho que está no slide. 2 de Pedro, você vai projetando, vai mudando aí para mim, tá? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 9, nós temos uma tendência também de esquecermos o evangelho da graça do Senhor. Olha o que diz o texto, olha o que Pedro escreve. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha só o que Pedro fala, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que acontece com essa pessoa? Ela fica cega e só vê o que está perto. Então ela passa a ser movida pelos sentidos, pelo intelecto, ok? Continuando o texto, olha o que ele conclui. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida,
vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, Pedro está confirmando justamente isso, aqui na leitura de Pedro, é justamente isso que eu acabei de falar. Nós temos uma tendência de nos esquecermos do evangelho da graça. Olha só, se eu aplicar um teste aqui para vocês, vamos supor que eu aplique um teste aqui. Nesse teste a pergunta é verdadeira ou falsa. Olha aqui, ó. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim ou não? Nota 10. Aí então você me retruca dizendo agora. Então, pastor, eu não esqueci o evangelho da graça. Eu sei que a salvação é pela graça, pela fé e não pelas obras. Eu não esqueci. Mas, olha só, apesar de Pedro falar que devo recordar a vocês a sua memória, o esquecer aqui não está somente na mente, mas é o esquecer do coração. Esquecer no coração. Muitos não estão crescendo no amor de Deus, não estão crescendo em Deus, porque justamente esquecem que um dia foram purificados dos seus pecados. Esquecem como foi a sua primeira vez com o Senhor. Se eu te perguntar como foi a sua primeira vez com o Senhor, a minha primeira vez foi dia 17 de outubro de 1999. Ali eu tive a experiência com o Senhor, senti o perdão, ali eu senti o amor, senti uma paz, senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Experiência, desse dia você não esquece. Você se lembra do seu primeiro dia, da sua experiência com Deus? Deve estar vindo agora a sua memória. Então, dessa experiência, você se lembra, está lembrando aí na mente. Mas olha, nós como cristãos, nós temos uma tendência de, infelizmente, esquecermos do evangelho da graça. Eu tenho certeza que se eu chegar num drogadito, imagina um drogadito, que ele está num trabalho, né, de recuperação, mas ainda assim ele tem as suas recaídas, e ele volta lá ao vício da droga. É capaz de você perguntar para ele como que se faz para libertar das drogas, e é capaz de ele explicar a você tintim por tintim, de como que se faz para libertar das drogas, mas ele mesmo não se libertou. Às vezes isso acontece conosco também. É capaz de nós falarmos do evangelho da graça, mas esquecermos o poder que tem este evangelho. E quando o nosso coração se esquece da graça, o que acontece quando o nosso coração se esquece da graça? Acontece 3 coisas, e é isso que eu quero falar para você. Primeira coisa que acontece, dividimos o mundo entre as pessoas boas e más, quando nós nos esquecemos do evangelho da graça. Nos tornamos pessoas não atraentes para as pessoas do mundo e perdemos o poder de sermos transformados de dentro para fora. Então, o que acontece quando nós esquecemos do evangelho da graça? E não estou falando de esquecer da mente, mas estou falando de esquecer no coração, porque a salvação ela é diária. E quando eu falo de salvação diária, eu não estou falando que hoje você está salvo e amanhã você perdeu a salvação. Não é isso. Mas é a salvação uma vez que o seu espírito que estava morto foi recriado, você nasceu de novo. Pela misericórdia de Deus, você agora é justificado em Cristo. E por causa da justiça de Jesus na sua vida, você está perdoado e assim será salvo e estará na nova Jerusalém com Ele. Agora, a sua alma, o seu espírito nasceu de novo e, como diz Jesus, está pronto. Agora, a sua alma, a minha alma, ela não está pronta. Ela está no processo de salvação. E ela necessita de salvação diariamente. Se não acontecer e nós nos esquecermos, nós vamos ter essas 3 atitudes aqui. Dividir o mundo entre as pessoas boas e más, nos tornar pessoas não atraentes ao evangelho, as pessoas, e perdemos o poder de sermos transformados. Olha só, eu começo aqui no primeiro ponto, né? De dividir as pessoas. Quem esquece do evangelho da graça no coração, normalmente ele enxerga o mundo e as pessoas na categoria binária, pessoas boas e pessoas más.
É assim o não cristão. O não cristão também, ele olha para aquele que é bom e para aquele que é mau. Olha só, para trazer a você, eu ouvi uma palestra de um político, ele estava falando assim, como é que ele faz para construir os seus argumentos para conseguir eleitores. Justamente, ele constrói, ele divide, né, o cenário do mundo entre as pessoas boas e as pessoas más. E ele se coloca como pessoa boa. Então, vamos dizer assim, que na plataforma dele, de divulgação, ele coloca assim, olha, quer fazer parte das pessoas más, das pessoas boas, então vote em mim. É isso que faz o mundo lá fora. Agora é capaz de cairmos, infelizmente, nessa cilada também. Olha o exemplo na Bíblia, a parábola do filho pródigo. E aí eu vou contextualizar e aplicar aqui para nós também. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra quando você leu? A parábola do filho pródigo eram dois filhos. Os dois filhos, ambos tinham a mesma motivação. Ambos queriam algo do pai. Sim ou não? Ambos queriam algo do pai. Só que a forma como eles conseguiram, ou como eles queriam receber algo do pai, foi diferente. O filho mais novo, como foi que ele quis receber do pai? Sendo desobediente, sendo mau, desejando até a morte do pai, porque quando ele pediu a herança, em outras palavras, ele está desejando, Deus, pai, eu quero que o senhor morra, porque eu quero logo o que é meu. Então ele saiu de casa, recebeu o que era dele. Então esse, o filho mais novo, recebeu, e a motivação dele era através da desobediência. E o filho mais velho, como que ele recebeu? Ele queria também algo do pai. Ele, diferente do filho mais novo, que decidiu receber sendo desobediente, o filho mais velho, ele decide ficar em casa e ser bonzinho para o pai, e obediente, né, com a motivação de quê? De receber algo do pai. Tanto é que, quando o filho mais novo retornou para casa, qual foi a frase do filho mais velho? Pai, eu estou aqui, eu sempre fiz isso, eu sempre te obedeci, e o senhor nunca fez um churrasco para mim, nunca assou uma carne para mim. Então ambos tinham a mesma motivação. Mas veja aqui o exemplo da pessoa má, né? A pessoa que é desobediente, no exemplo aqui do filho mais novo, e o religioso, que é o filho mais velho, justamente ele. Olha só, o religioso faz de tal forma que é como se Deus, ele decide obedecer, ele decide fazer as coisas, decide servir a Deus, mas é como que se Deus devesse para ele. Então Deus é obrigado a dar a ele. Por quê? Afinal, ele é obediente, ele é fiel, ele faz as orações dele, ele é fiel, né, na entrega do jejum, ele é fiel na entrega do seu dízimo. Ele decide então trabalhar com a barganha. De um lado, ele está sendo até moralista, religioso, porque ele se revoltou com o filho mais novo. Peraí, esse filho aí é desobediente, esse filho aí, né, saiu e agora está voltando, o Senhor agora o recebe. Então, infelizmente, quando nós esquecemos a graça, nós nos tornamos como o irmão mais velho, moralistas, e queremos receber, ou guardamos algo de Deus, porque somos, e encaramos assim, né, com a motivação de sermos obedientes. Então, e ele também, esse filho mais velho, ele se sentia superior, porque afinal, ele obedeceu, ele não saiu de casa, afinal, ele estava lá servindo o pai. Como o Senhor agora abençoa o outro e não a mim? Então, esquecemos da graça quando olhamos para as pessoas dessa forma, de forma legalista. A tendência também, né, desse tipo de pessoa é de ser cruel e não exercer misericórdia, porque foi isso que o filho mais velho exerceu com o mais novo. Ele foi cruel, ao invés de se alegrar com o irmão que estava retornando para casa, pelo contrário, com isso ele foi com raiva. Ele foi irado, porque o pai não abençoou ele da mesma forma como abençoou o filho que era desobediente. Então, às vezes, nós nos colocamos assim também. Às vezes, no trabalho, tal pessoa recebeu a promoção e você ainda não. E aí você questiona, por quê? Mas Deus, eu sirvo o Senhor, eu estou aqui, né? E aí, nós caímos nessa tendência de sermos legalistas e religiosos. Outro exemplo da Bíblia. Quando aquela mulher que cometera adultério estava prestes para ser apedrejada. O que diz a lei?
Cometer adultério tem que ser apedrejado. E aí os religiosos todos fizeram uma roda em torno daquela mulher para apedrejar a ela. E aí Jesus estava ali, porventura, próximo àquela multidão. Ele escreveu algo ali no chão, e aí quando ele levantou a cabeça, ele disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo, todos os religiosos ali, largaram a sua pedra, deixaram no chão e foram embora. E aí Jesus vira para a mulher e fala: cadê os que te condenam? A mulher levanta a cabeça, viu que todo mundo foi embora e disse: Senhor, ninguém me condena, todos foram embora. E Jesus responde para ela: nem eu te condeno. Portanto, agora vá e não peques mais. Jesus é a graça encarnada, é a graça em pessoa. Mas o que costuma-se agir os moralistas religiosos? Diante de um erro, diante de uma falha de alguém, já taca a pedra. Como que são as pedras? É as flechadas nas redes sociais, é as flechadas através das palavras, é os julgamentos, né? Ah, mas tal pessoa fez isso. Olha, você viu o que aconteceu? Espera aí, mas olha o que é olhar com a graça. Olha, a pessoa que esquece da graça, ela julga o próximo, esquecendo que ela mesma também tem pecado. Foi isso que Jesus mostrou para esses religiosos. Se vocês não têm pecado, então pode atirar. Ninguém atirou. E Jesus mostra para ela: olha, nem eu tenho pecado, mas eu também não vou te condenar. Eu também não vou te reprovar, não vou te atirar a pedra. Creia nisso, crendo nisso, você vai ter força para ir e não pecar mais. O moralista, o religioso, ele separa o crente que obedece do crente pecador. Ah, você ainda está caindo nisso? Você ainda está caindo nesse pecado? Ah, você ainda está caindo na masturbação? Ah, você ainda está caindo nesse vício? Ah, você ainda não mudou seu temperamento? Que crente é você? Quanto tempo de cristão você tem? 10 anos. 10 anos e ainda não mudou? Olha o religioso atirando pedra. Olha o binário. Esqueceu da graça. Esqueceu como se fosse a primeira vez. Esqueceu a primeira vez. Porque quando ele teve encontro, como foi quando você teve encontro com o Senhor? Quando eu tive um encontro lá no dia 17 de outubro de 99, sabe, eu olhava para o Senhor e aquilo que eu sentia, eu olhava assim: Deus, eu sou tão sujo, tão falho, errei tanto, mas o Senhor ainda me perdoa, o Senhor ainda me amava. E a minha motivação em servir, em estar com os irmãos, era justamente por isso, porque eu sabia quem eu era. E estava tendo a experiência de Deus me transformando ali. Então, o fato da primeira vez me motivou. Sabe, já ouviu falar daquela expressão? Ah, isso aí é coisa de novo convertido de primeiro amor. Já ouviu essa expressão? Né? A pessoa é super motivada, embalada, faz tudo, como, porque é coisa de novo convertido, primeiro amor, depois esquece, né? vai ficar igual aos outros. Não é para ser assim. A verdade é para ser sempre como se fosse a primeira vez. Porque nós não podemos esquecer justamente do perdão. Foi o que Pedro falou. Esquecendo da purificação dos pecados, qual é a atitude? É ser cruel. É agir com condenação. É agir apontando o dedo. Então tem as pessoas que obedecem, tem as pessoas que não obedecem. E por que ele se julga assim? Porque ele se considera que pelo tempo que ele tem de cristão, pelo tempo que ele tem agora obedecendo, ele é melhor do que o outro que ainda está lutando com esse pecado. Tá? Talvez você já venceu esse pecado que você está achando aí na sua mente. Mas não esqueça, você deve ter outros na sua alma que ainda precisa de salvação. E quando assim nós não esquecemos, nós nos tornamos como Jesus. Nós nos tornamos mais graciosos. Nós nos tornamos mais misericordioso com o próximo. Sabe, mais compassivo com o próximo. Ao invés de já tirar a pedra. Também, né? É inconstante. Também, assim, viu? Vive no pecado. Não. Quem não esquece da graça, ele sabe, eu sei, Deus, quem eu era. E o Senhor purificou os meus pecados. Eu não esqueço que eu também tenho pecado. Portanto, eu vou agir também com misericórdia, com compaixão, com bondade, com benignidade para com essa pessoa. Amém? Dá para entender? Não esqueçamos da graça,
Porque quem esquece, ele se torna uma pessoa binária. Ele divide quem é bom e quem é mal. Mas, na verdade, a categoria do bom para ele é aquele que é obediente. E o mal é o desobediente, que ainda está aprendendo. Na verdade, o crescimento no amor, o crescimento no Evangelho, é essa fé de que assim como Jesus me perdoou, a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí muita gente considera, né, poxa, Deus vai me perdoar porque eu perdoo o próximo. Não, na verdade é o seguinte, eu só perdoo você porque eu creio que Deus já me perdoou. É o contrário, porque eu creio que Deus me perdoou, isso me dá força para eu perdoar o meu próximo. Outra consequência de uma pessoa que esquece justamente, né, outra marca, né, de uma pessoa que esquece o Evangelho da graça, ela se torna então uma pessoa não atraente para o mundo. Isso eu falo como cristão pessoal. Como cristão que está agindo ali cheio do Espírito, na graça, ele está conectado a todo mundo, né? Ama as pessoas, é uma pessoa legal. Mas olha só, olha para o irmão mais velho e olha para Jonas. A postura dos dois. A postura do irmão mais velho é repudiar o irmão mais novo, porque ele se tornou legalista. Olha a postura de Jonas. A postura de Jonas é irar-se com o povo de Nínive, que não obedecia a Deus, e ao ponto de ele se irar até com uma planta que nasceu para dar conforto para ele e agora murchou. Então, tem cristão que quando esquece o Evangelho da Graça, uma das marcas é que ele se torna uma pessoa negativa, rancorosa, e tudo é motivo agora para ele reclamar. Tudo, por quê? Porque ele esqueceu que nasceu uma planta, essa planta é um conforto para mim. Vamos trazer para o nosso contexto aqui, no caso de Jonas foi a planta, mas vamos colocar aqui no seu contexto, é o seu trabalho. Deus abriu a porta de trabalho para um conforto para você, mas é temporal, é passageiro. Aí porventura nessa pandemia, vamos lá, aconteceu, infelizmente você talvez perdeu o emprego, ou diminuíram as vendas, sei lá, não sei o que aconteceu. O crente que esquece do Evangelho da Graça, que esquece que foi Deus que abrira essa porta, ele vai reclamar. Também, aquele chefe, também já me pagava um pouco. Aí, para ser mais religioso, mais espiritual, ainda diz assim, também eu já estava orando mesmo para sair daqui. Estava nada, aconteceu, e aí vai passar-se os meses, e aí a coisa vai apertar o cinto, vai apertar o calo, vai doer. Não esqueça que até, sabe, uma planta que nasce foi Deus quem deu. Sabe, esses dias eu estava até conversando com o Marcos. Tem dias que eu acordo assim, gente, de manhã, eu já acordo com uma canção na cabeça, já com um louvor cantando. Acontece isso com você? Acontece com você? Eu acordo do nada, não dormi ouvindo música, não ouvi música enquanto estou dormindo, mas já acordo com louvor na cabeça. Mas tem dia que eu acordo desanimado, sem vontade de orar, com uma preguiça, manhaca. Isso acontece com você também ou é só comigo? Ufa, pensei que eu ia ser o único aqui. Agora me explica, peraí, é bipolar? Ora acorda motivado, quer buscar Deus, ora acorda desanimado? Deixa eu te falar algo para você. No dia que você acorda motivado porque você quer buscar a Deus, você acorda já com louvor, é a graça de Deus te capacitando ali. E o dia que você não acorda motivado para buscar a Deus, olhe a graça de Deus também, mostrando para você que você só busca a Deus porque Ele te capacita. Porque, irmãos, nós somos pecadores depravados, só há algo. O jovem rico chegou até Jesus e falou, bom mestre, Jesus já deu uma nele. Bom? Quem é bom senão Deus? Então não existe ninguém que é bom. Você não busca Deus porque você é filho de crente. Você não busca Deus porque você é membro da igreja e tal. Não, você não busca Deus porque você resolveu. Não, eu decidi agora ser bonzinho, eu vou agora frequentar a religião dos crentes. Não.
Nós só buscamos, nós servimos a Deus, porque eu reconheci, porque você reconheceu um dia, como se fosse a primeira vez, eu reconheço, eu preciso da salvação, e agora eu vou buscar a Ele, vou adorar a Ele, vou ler a Bíblia, vou orar, porque Ele me perdoou e porque Ele me ama. Essa foi a sua motivação da primeira vez. Mas vão se passando os dias e você esquece que foi porque você foi perdoado que você passou a buscá-lo. Então, no dia que você acorda, sem o desejo de querer orar, sem o desejo, sabe, de querer fazer um devocional, saiba que é a sua natureza carnal, é a sua velha natureza. Mas enquanto você não reconhecer que você é assim, e que necessita da graça, Senhor, hoje eu não acordei bem, olha como deve ser. Quem esquece da graça, ele simplesmente, ele não ora, não lê, não vai fazer devocional, e ele justifica dizendo, estou meio desanimado. Não estou com vontade. Então ele fica esperando a vontade vir de Deus. Ele fica esperando uma vontade, algo vir de fora para dentro, para que ele possa então orar, buscar a Deus, fazer alguma coisa ali. Não, é nessa hora eu reconheço a graça de Deus. Deus, obrigado porque o Senhor está me mostrando que eu sou pecador. Este sou eu, depravado, que não tem vontade de buscar. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda, hoje eu não estou bem, não estou com vontade de orar. Olha só, já estou orando. Porque no momento que você está falando com Deus, que você não está com vontade, você já está orando. Não precisa ser aquele dia, porque tem dia, não sei se é assim que você acredita que é, tem dia que você coloca um louvor que você chora, que você canta e você não vê a hora passar. Acontece isso? Mas tem dia que você coloca uma música, aí você decide, hoje eu vou ficar 1 hora com Deus. Olha só o acordo, hoje eu vou ficar 1 hora com Deus. Aí você olha no relógio, caramba, só passou 5 minutos, ainda tem mais 55 minutos, o que eu vou fazer aqui agora? Gente, esse é você. Esse é você. Você precisa da graça. E sabe, quando você não reconhece que você precisa da graça, você se torna uma pessoa não atraente ao Evangelho. Você passa a ser aquele tipo de pessoa assim, também não busca Deus porque não quer. Seu cara de pau. Você é crente há muito tempo. Você não exerce o livre-arbítrio por quê? Isso é vergonha, falta de vergonha na cara. É preguiça. Quem aguenta uma pessoa falando assim? Ninguém aguenta. Aí qual que vai ser o resultado? Você não vai buscar. O resultado vai ser o seguinte, uma pessoa que era tão atraente, ela vai se tornar uma pessoa sozinha, não atraente ao Evangelho, vai se tornar uma pessoa, sabe, que não é agradável estar perto dela, porque ela, você sabe, vai vir madura, vai vir uma cobrança, vai vir algo que ele vai apontar, ou seja, vai mostrar a lei, vai mostrar o que diz na lei, o que está escrito. Não está escrito que tem que fazer isso? E por que você não fez? Seu cara de pau, seu preguiçoso. Essa é a postura do carnal natural, da pessoa que esquece da graça. Agora, olha só, e uma característica também, uma marca também de quem esquece da graça, que se torna uma pessoa assim amarga, é que ela não aguenta receber crítica e ela se torna uma pessoa pesada em fazer crítica para os outros. O irmão mais velho do filho pródigo, o pai falou, mas você é meu filho e tudo que eu tenho aqui também é teu. O filho mais velho ficou irado, ele não aguentou receber a crítica. Por quê? Porque ele se acha superior. Então, superior pela obediência, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele considera que é bom. Então, aquilo que ele considera como certo, como justo na mente dele, ele coloca como rótulo para que todos façam igual. Para que todos façam igual. Tive uma experiência essa semana, nós fomos fazer uma entrega. Minha esposa está aí com vendendo roupa também online, estamos com uma venda online, e nós fomos fazer uma entrega. E eu confesso, eu estou sendo aperfeiçoado por Deus nisso. Às vezes você marca com o cliente, e ele não chega no horário. Ou chega e fala, eu esqueci o dinheiro, deixa eu ir ali, vou sacar o dinheiro. Ainda, mas peraí. Aí fico assim pensando com meus botões, mas peraí, mas ele não sabia que ia vir aqui? Por que ele não
se planejou? Por que ele não se organizou? Eu me organizei, por que ele não fez? Aí eu saio, sabe, chutando, saio irado. Por quê? Porque eu coloquei o rótulo para que ele faça como eu faria. Quando nós fazemos assim, nós nos tornamos uma pessoa amarga. Esse é ele. Eu sou assim? Amém. Mas ele não é assim? Então Deus, que o Senhor tenha misericórdia. E olha só o que é enxergar a graça. Deus, o Senhor está me aperfeiçoando através deles, né? O Senhor quer tratar a minha impaciência. Eu estou sendo tratado por impaciência nisso. Eu não aguento esperar, eu não aguento, eu estou vendo a graça de Deus. Olha assim, você se torna uma pessoa mais paciente, mais benigna e mais atraente para os próximos, para os outros. Mas quando você não é assim, esquece da graça, esquece que Deus também te perdoa. Quantas vezes, vamos lá, quantas vezes você também já não fez voto e não cumpriu com Deus? Quantas vezes você também já não falou, Deus, não, a partir de hoje, a partir desta ceia, Senhor, eu decido, não, eu vou orar, eu vou jejuar uma vez por semana. Deus, a partir de hoje, eu decido mudar. Aí não mudou. E Deus, como está escrito, Ele é benigno e é longânimo. O que é longânimo? Ele tem um longo ânimo, Ele está esperando, Ele tem uma longa paciência, aguardando você. Pode ter certeza disso. Um exemplo bíblico, tem lá em Gálatas capítulo 2, mostra um texto, Pedro, cristão, líder da igreja, mas Pedro ainda tinha umas atitudes, gente, de racismo dentro da igreja. Olha só, Pedro queria pregar o evangelho só para os judeus. E aí quando chegava gente que não era cristão judeu, Pedro se comportava e tratava eles com indiferença. Então, atitude de racismo, sectarismo, panelinha. Vamos usar a palavra da moda, racismo mesmo. Pedro estava com racismo, o líder da igreja. Aí Paulo, está lá em Gálatas 2, Paulo chega para confrontar Pedro. Paulo chega para dar uma bronca na atitude de Pedro, no líder. E aí, como que você chegaria para dar atitude? Qual que seria a sua atitude? Porque na lei, no Pentateuco, também está escrito lá, que não deve se tratar de forma diferente aquele que é nativo daquele que é imigrante, ou seja, não pode haver acepção de pessoas, não pode haver preconceito. Paulo poderia chegar assim, apresentando a lei, está aqui Pedro, e outra, você é o líder Pedro, que exemplo você está dando? Mas sabe como Paulo chegou para Pedro? Paulo se achegou para Pedro dizendo da seguinte forma, Pedro, não é pela fé que nós somos justificados? Aí Pedro, sim. E Deus não nos escolheu porque nós somos perfeitos, mas Ele nos escolheu porque nos ama, correto? Sim. Então assim deve ser, Pedro, a nossa atitude também para com todos os demais. Devemos ter a mesma atitude de nos relacionar com o próximo, independente se ele é imigrante, se ele é não judeu ou não, mas estamos nos relacionando e nos unidos porque Deus nos ama. Sabe qual foi o resultado? Transformação no coração de Pedro. Às vezes nós chegamos para apresentar a lei, quando nós deveríamos apresentar a graça. Esse é justamente o terceiro e último ponto dessa mensagem. Quando você esquece da graça, você esquece ou você perde o poder de ser transformado de dentro para fora. Jonas, voltando lá ao texto, que foi o que nós lemos, Jonas, você conhece o contexto. Jonas, a priori, não quis ir para Nínive, porque olhava para aquele povo, é um povo mau, não merece, não vou para lá, não. Então, aquele que esquece do evangelho da graça, que esquece que um dia foi perdoado, ele se torna indiferente ao evangelismo, se torna indiferente às pessoas. Ele foge do chamado, ele foge daquilo que Deus o chamou. Mas aí o que Deus fez? Deus levou Jonas lá para a barriga do peixe. E lá na barriga do peixe, o que aconteceu com Jonas? Ele teve uma experiência com Deus. Aí ele se lembrou, poxa, eu também preciso da graça de Deus, assim como aquele povo também precisa da graça de Deus. E é interessante que no texto
que nós lemos lá de Jonas, Deus sabia até o número das pessoas que tinha na cidade, 120 mil. Ou seja, Deus se preocupa com as pessoas da sua família. Deus está olhando para as pessoas lá daqui do bairro, da cidade, que ainda não se converteram. Deus está olhando. E aí, quando interessante que Jonas foi parar na barriga do peixe, porque ele foi jogado pelos marinheiros. Lembra da história? Os marinheiros perceberam, tem macumba aqui. Tem algum murucubá que está acontecendo aqui. Ah, Jonas, é você. Pegaram ele, antes já tinham jogado tudo para fora do mar, depois pegaram o Jonas e jogaram ele para fora. Uma circunstância de uma tempestade, uma adversidade, aí os companheiros foram lá e o isolaram. Deus talvez está usando de circunstâncias para te isolar. Deus vai usar de pessoas para mostrar a você a graça dele. E quando você tiver a experiência, qual vai ser a atitude? De transformação. Que foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, enquanto ouviu Deus, não foi. Mas depois que teve a experiência com a graça, aí ele foi pregar para Nínive. Então, usando aqui uma outra ilustração do lagarto e da borboleta. Você deve conhecer, você sabe que toda borboleta um dia foi um lagarto. O lagarto, primeiro ele se isola, entra no casulo. E no casulo ele está ali sofrendo um processo de metamorfose, de transformação mesmo. Se você chegar com o dedo e encostar na casquinha do casulo e quebrar, o lagarto que está sendo transformado em borboleta, ele vai até sair. Só que o tempo de vida dele vai ser menor. Por que vai ser menor? Porque você quebrou a casca. Porque a casca tem um propósito. Enquanto ele está ali na casca, é ele que tem que romper aquela casca. Porque no momento que ele está fazendo força, imagina, tá lá, eu sou lagarto, está nascendo as asas, o casulo, à medida que eu vou crescendo e ganhando asas, vai ficando mais apertado ainda. Então eu tenho que fazer força para sair. Então eu estou fazendo uma musculação aqui, a borboleta está fazendo uma musculação. Mas como quebrou a casca, não tem mais esse movimento. Resultado, quando ela for voar, ela não vai voar com qualidade. Mas enquanto ela está fazendo o esforço sozinha, ela está sendo fortalecida. Para quando sair e a gente contemplar a bela e linda borboleta. Assim é na sua vida, na minha vida também. Não fuja dos problemas. Não evite os problemas. Não pegue atalho. Mas olhe para os problemas, enxergando a graça do Senhor. Se você esquecer da graça, você vai pegar atalho. Você vai dizer ainda pior. Ninguém me ajuda aqui. Aí você vai querer o atalho. Mas quando você entende que é a graça de Deus na sua vida, você vai sair mais forte, porque você está se fortalecendo. E como que nós nos fortalecemos quando estamos com um problema? É quando nós vamos chorar aos pés do Senhor. É quando nós estamos orando aos pés do Senhor, que você reconhece, Deus é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor, é só o Senhor. Tem um teólogo muito famoso, ele faleceu, inclusive temos Bíblia, traduzida por ele, com comentários dele, Russell Shedd. Russell Shedd já faleceu, acho que foi ano passado, já na tenra idade. Ele estava muito mal mesmo, doente. E aí foram fazer uma entrevista com ele, e perguntando, e aí, Russell, você acredita que essa doença, é de Deus ou não? Olha o crente binário, porque o crente binário é sempre assim, bom e mal, é de Deus ou não é? E Russell Shedd deu uma resposta emblemática, olha, estou doente, estou aqui, não sei se ainda vou sair, mas uma coisa eu sei, que dessa doença Deus está usando para eu me achegar mais perto dele, porque eu estou orando mais. Ainda lá no leito do hospital, sem força e tal, mas ele estava orando ainda mais. Então ele olhou com o olhar da graça, olhou lembrando assim, como se fosse a primeira vez. Lá na primeira vez, Deus me perdoou. E aqui, Deus continua me perdoando. Não esqueço do amor do Senhor. Quando esquecemos, lamentamos. Quando esquecemos, fugimos. Quando esquecemos, nos tornamos críticos. Mas quando lembramos, nós nos tornamos pessoas melhores e somos transformados. Por quê? Como é que você vai sair desse problema? Como é que o lagarto sai do casulo? Sai como uma linda borboleta. Sabe como é que você vai sair desse problema que você está passando hoje? Você vai sair um crente melhor, uma pessoa melhor.
Se é problema lá nas suas finanças, você vai, quando passar essa fase financeira, você vai se tornar um administrador melhor das suas finanças. Se é um problema no seu casamento, você vai sair como uma pessoa melhor, você vai valorizar mais o seu cônjuge, o seu filho, sei lá. Se é algo pessoal seu, alguma coisa, você vai sair uma pessoa melhor. Porque esse é o alvo de Deus, esse é o alvo de Deus. E sabe, eu encerro dizendo para você que a boa notícia é que Jonas, no texto que nós lemos, ele se irou, se indignou com a desobediência do povo, se irou até com a planta que nasceu, depois morreu. Mas lá em Mateus capítulo 12, verso 41, Jesus se apresenta dizendo assim: eis aqui quem é maior do que Jonas. Jesus se apresenta como sendo alguém que é maior do que Jonas. Por que Jesus se apresenta como sendo maior que Jonas? Porque Jesus olha para mim e para você. Jesus recebeu um chamado, foi escolhido. E ele não desistiu, ele não reclamou. Foi para a cruz, sofreu, não reclamou. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para vencer, para você vencer e não esquecer do Evangelho, porque isso, irmão, é todo dia. Eu estou aqui hoje, eu estou te lembrando, talvez isso está fortalecendo a sua fé, mas amanhã, segunda-feira, será um novo dia, você vai precisar lembrar de novo. Lembrar de novo, como nós falamos lá no filme, como se fosse a primeira vez. Então nessa retomada, sabe, nessa retomada, ao invés de você, nessa retomada, fazer como muitos estão fazendo aí, reclamando, né, da economia, do emprego, do salário, dessa questão de isolamento social e tal mais, comece a ver a graça de Deus em tudo que aconteceu. Comece a ver a graça de Deus nas coisas que lhe estão acontecendo. Comece a ver a bondade de Deus se manifestando no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, não sei, na sua igreja. Veja a graça de Deus. Olhe para esta bondade, porque é assim que Deus quer que nós cresçamos, é aí que nós somos transformados. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Permita-me orar por você agora. E eu gostaria agora também de convidar você a orar pela sua vida. E a oração ser uma oração humilde, sincera, honesta. Deus, se eu tenho me esquecido, Senhor, se eu tenho agido com uma atitude de quem esquece, me ajuda, Senhor, me ajuda. Pai, eu oro, Senhor, por mim, pelos meus irmãos. Oh, Deus, nos dê a graça, Senhor, de não esquecermos, Senhor, de que fomos perdoados, purificados dos nossos pecados. Nós queremos, Senhor, nos render a Ti. Oh Deus, como foi a primeira vez, quando eu tive um encontro com o Senhor, me rendi, me entreguei, me lancei aos Teus pés. Assim também deve ser hoje, nessa retomada, todos os dias, porque foi para assim que o Senhor nos chamou, para vivermos essa experiência, ó Deus, envolvidos e cheios do Teu amor. Pai, obrigado, Senhor, por me perdoar às vezes que eu fui legalista, às vezes, Senhor, que eu fui, ó Deus, que eu esqueci, ó Deus, o Evangelho da Tua graça na minha vida. Pai, não esqueci na mente, mas se no coração esqueci, eu oro, Senhor, pedindo misericórdia. Oh, Senhor, ajuda a mim, ajuda meus irmãos, ajuda a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz, a sermos, Senhor, cristãos que exalam o bom perfume da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, eu reconheço na minha vida que eu necessito do Seu perdão, da Sua graça todos os dias, pois a minha natureza é caída, é depravada, mas eu creio que o Seu amor e o Seu perdão que me alcançou está me restaurando, me transformando para eu ser conforme a imagem de Seu Filho Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus.